Oi, gente, começando mais um vídeo dessa série que eu adoro, Brasileiros Estrangeiros como Eu. Tem na minha companhia hoje a Bel Psiquis, que é brasileira, mora nesse momento em Barcelona. Ela estudou comunicação na Itália e é criadora de conteúdo para a internet. Eu a sigo há alguns anos no Instagram e no Facebook. Bel, seja muito bem-vinda. Obrigada. É uma alegria ter você aqui nesse espaço. Eu quero iniciar dando um salve à minha ancestralidade. Eu estou aqui graças a muitos que vieram antes de mim. E muito obrigada por estar aqui. O palco é seu, Bel. Gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória, desde a sua ida para a Itália para fazer a universidade lá. E aí eu vou perguntando aos poucos para você nos contar um pouquinho. Tudo bem. Obrigada a você pelo convite. Fiquei muito feliz de receber esse convite. Eu acho que é sempre muito importante a gente contar as nossas histórias por nós mesmos, né? Exato. Não esperar que uma outra pessoa encontre uma maneira de ou romantizar ou diminuir, que sempre a gente possa ser capaz de contar as nossas próprias histórias. E esse é o propósito, acho que, da minha presença na internet, é contar a minha história daquele jeito que eu achar mais interessante e verdadeiro. Eu fico muito feliz quando a gente tem espaço de outras mulheres também que contem as histórias, eu fico sempre muito feliz. Eu fiquei muito feliz que você aceitou, que você conseguiu arrumar um tempinho para vir aqui falar com o meu público. Imagina, o prazer é meu. Não sei muito. Eu posso começar a falar da parte de quando eu me mudei para a Itália, né? Eu mudei para a Europa em 2013, mas aí várias coisas aconteceram no caminho, eu morei em outros países, e aí em 2016 eu decidi que eu estava morando em Portugal em 2016, e aí estava uma situação bastante complicada para mim, eu pensei, bom, posso mudar de país para tentar estudar uma outra coisa, ou continuar o que eu estudava lá, que era arquitetura. Eu fiz... Em Portugal, você faz 5 anos, você tem um mestrado integrado. Eu estudava no Brasil arquitetura. Então, quando você tem esse mestrado integrado, você pode exercer plenamente a profissão. Eu fiz os 3 anos, e aí eu sou, digamos que seja como um técnico. Mas eu não estava muito mais interessada, era uma situação complicada. Portugal é um país que é muito bom para morar, mas é bastante complicado para mim, na minha experiência pessoal. Foi uma época boa para mim, para morar, mas é difícil para trabalhar quando você é imigrante, então eu pensei, posso tentar novas possibilidades, e foi aí que surgiu a Itália, né, nesse meio tempo. E aí eu decidi que, enfim, ia tentar fazer a comunicação por lá, dei uma olhada nos cursos, o curso que mais me interessava era comunicação, e aí eu apliquei para comunicação e mudei para lá no finalzinho de 2016, em outubro de 2016. E eu permaneci lá até o ano passado, né, com a pandemia, enfim, e aí eu já estava realmente no último ano, casou tudo certinho, e aí a gente se mudou para Barcelona, meu marido e eu. Tá. E foi bom que você fez essa, quer dizer, acho que foi bom você fazer o curso de arquitetura em Portugal e mudou para comunicação, que acho que é mais a sua área, né? Você falou que estava muito feliz com a arquitetura. Sim, e você é uma comunicadora, né? Você é uma criadora de conteúdo e você é uma comunicadora com os seus canais, com as suas redes sociais, né? Então, acho que a escolha foi bem mais acertada. Mais acertada, né? Sim. E assim, você começou a criar conteúdos para a internet aqui na Europa ou no Brasil ainda? Não, aqui na Europa. Na verdade, quando eu mudei, é sempre muito difícil, né? Você deve lembrar de como foi difícil o seu início. Por mais que a gente conheça alguém, por mais que a gente venha, é tudo muito novo. Então, eu estava passando por tantas adaptações que eu não tinha ideia de como se criava um canal. Não era realmente uma prioridade para mim criar um canal. E aí eu fui aos poucos, enfim, a gente criou o canal, na verdade eu tinha um blog, eu comecei um blog em 2014, que esse blog ainda existe, que é o belpsiquis.com, e aí lá no blog eu comecei a escrever e tal, e aí eu vim para cá, e aí os assuntos começaram um pouco a mudar, porque era um pouco da minha perspectiva enquanto, um país novo, uma coisa nova, mas eu escrevi muito pouco. E aí em 2016
eu voltei para o Brasil para tentar uma transferência de universidade, não, enfim, para fazer o meu visto da Itália, na verdade, desculpe, é porque foram mudanças, me confundo um pouco. Mas, em 2016, eu voltei ao Brasil para pegar os meus documentos para poder estudar na Itália, fazer tradução, todas essas coisas, todo o processo. E aí, no caminho de volta, eu falei com o meu marido, né, que era namorado na época, eu acho que eu quero criar um canal. Eu falei assim, talvez eu possa criar um canal. E ele falou, despretensiosamente, você falou. Foi uma conversa assim muito, talvez seja legal ter um canal. Eu não consumia muito o YouTube também, eu não sabia muito como se mexia no YouTube quando eu pensei nessa ideia, e eu vi algumas mulheres como eu, pensei, nossa, que legal, acho que eu quero ter um canal. E aí eu falei para ele, ele falou, vamos. E aí eu falei para ele num dia, numa sexta, eu acho, no sábado a gente gravou o primeiro vídeo, que é um videozinho muito curto, é um vídeo eu acho que o vídeo tem 2 minutos. E aí é um vídeo onde a gente, na época, ele morava em Basel, na Suíça, que depois eu morei também. Sim. E a gente a minha cidade, vizinha a Freiburg. Sim, você mora em Freiburg? Eu moro em Freiburg. Não sabia. A gente estava, inclusive, falando esses dias sobre Freiburg. Eu nunca fui a Freiburg, assim, para passear. Não, fui. Eu tenho um vídeo de Freiburg, agora eu lembrei. Tem sim. É verdade. É verdade. Eu achei uma cidade muito interessante. Acho muito bonita. Sim. E aí, a gente estava lá num dia, gravamos esse vídeo em Basel, que era um vídeo sobre um festival de comida de rua. E foi um vídeo muito rapidinho, assim. Eu sentei no sofá e falei, oi, gente, tudo bem? Esse é o meu primeiro vídeo. Eu vim para cá para tentar entrar numa universidade italiana. E aí agora é isso. Meio que assim, foi isso. E botamos umas imagenzinhas lá de como a gente estava na feira, as coisas que a gente comeu. E pronto, assim vai ser o canal. E em 2016 eu gravei alguns vídeos. Acho que o segundo ou terceiro vídeo foram... O segundo e o terceiro foram sobre a viagem para a Itália em si, né? Porque eu tive que ir lá fazer a prova. Então, aí eu gravei também isso, mas eu não tinha experiência de edição, não tinha computador, enfim, era muito... Não tive muito tempo em 2016, e aí em 2017 postei um vídeo ou outro, só no finalzinho de 2017, novembro, é que eu considero que a gente começou realmente o canal, porque a gente começou a postar um vídeo por semana direto. Sim. A gente, você diz, o seu marido te ajuda. Sim, ele é o meu editor. Na verdade, eu edito as partes faladas, porque ele não fala português, mas as outras partes, enfim, ele me ajuda a filmar, ele me ajuda a fazer várias coisas ali, para que os vídeos sejam do jeito que a gente acha interessante. Sim, na verdade eu sei, porque te acompanho há alguns anos, mas eu não sei, talvez o meu público não saiba, né? Sim. A verdade é que assim, a concepção é toda minha, a ideia é toda minha, e aí eu sou um pouco uma chefe um pouco chata e severa, tem que ser assim, esse vídeo aqui não gostei desse detalhe, vamos mudar isso aqui, ele vai se adaptando ali àquilo que eu acho mais interessante, e dando os pitacos dele, é claro. Sim, claro. E aqui em casa, meu marido me ajuda muito a... Eu não edito o vídeo, eu gravo e posto, assim, depois de alguns dias, algumas semanas, às vezes. Mas meu marido corta, né, edita o começo quando precisa, por exemplo, né? Que eu tenho paciência zero, mas eu preciso aprender. Porque olha, a gente está cada vez com menos tempo, e já que eu quero continuar, eu vou ter que aprender. Mesmo achando muito chato esse processo de edição. Eu acho uma maravilha gravar vídeo, eu não tenho problema de gravar, porque eu sou uma pessoa que gosta de falar. O problema é que eu tenho que editar, porque eu falo muito, e eu gravo geralmente, por exemplo, um vídeo de viagem, eu passo facilmente 1 hora falando em frente à câmera, um pouquinho ali, eu não posso postar um vídeo de 1 hora, né? Eu tenho que dizer essa 1 hora de fala para 15, 20 minutos, e aí é o que eu estou tentando fazer com essa série Brasileiros Estrangeiros como eu. Porque a gente tem tanta coisa legal, bacana, interessante para ver, e aí, se a gente faz um vídeo mais curto, tem mais chance de sermos assistidas, né? É que eu acho que depende muito, assim, do que você, por exemplo, uma conversa, eu tenho vídeos, ano passado eu gravei uma série de vídeos com brasileiras, mulheres negras, que também moram na Europa, para contar um pouco da história delas, histórias felizes, né? Porque em novembro a gente só é lembrado porque o racismo existe, porque tudo é muito terrível e a gente tem que falar de dor o tempo inteiro. E eu falei, esse ano eu não vou falar de dor, eu vou falar de histórias positivas.
Sim, e aí, claro. algumas dessas histórias eram maiores que as outras, e tinham detalhes que eu não queria cortar. Então, alguns dos vídeos, 2 vídeos tiveram cerca de meia hora, e 2 vídeos tiveram 1 hora. E tudo bem, para mim. Eu falei, gente, vai ser um vídeo longo, a conversa é interessante, eu espero que vocês fiquem e que gostem, e os vídeos foram muito bem recebidos. Mesmo que ótimo. Vídeos longos. Sim, sim. E, Bel, como é ser uma mulher preta produzindo conteúdo na internet? Não é fácil, porque o tipo de conteúdo que eu escolhi produzir, o canal foi criado pensando que seria um canal de viagem. Só que logo a gente percebeu que a gente, primeiro, não viajava tanto, e segundo, que viajar custa, né? Apesar da gente estar aqui na Europa e a mobilidade ser muito boa e a gente ter voos low cost, ainda assim você tem que pagar, não vai ser baratinho você viajar. Então a gente percebeu muito cedo que a gente não ia conseguir sustentar um canal de viagem, somente com viagem. E aí eu comecei, o primeiro vídeo, por exemplo, era um pouquinho de rotina, um pouquinho mostrar Basel, né? Porque era um festival de comida na cidade. Digamos que seja uma mistura de rotina com viagem, depois o segundo foi viagem. E aí, ao longo desses anos que eu estou na internet produzindo conteúdo, existe sempre um questionamento sobre a minha presença, especialmente nessa área que eu escolhi, que é a área da viagem. Como eu vim parar aqui e como é que eu pago por aquilo que eu estou fazendo? Que esse é o questionamento que mais me aborrece, não porque eu tenha algo a esconder de como é que eu pago as minhas contas, mas porque eu acho que não faz sentido e porque eu não vejo essa abordagem para mulheres brancas que viajam. Eu também não vejo. Esse é o meu incômodo, assim, hoje em dia eu só ignoro, porque assim, também, né, com o tempo você vai criando uma casca e você começa a ignorar as pessoas. Sim. Mas eu recebia muito, especialmente, não sei, acho que 2018, 2019 foram anos que a gente viajou bastante. Em cada um desses vídeos de viagem, tinha alguém perguntando, nossa, mas o que você faz? Com o que você trabalha? Como você foi parar aí? Quem paga? Que absurdo. Tinha sempre uma sequência, assim, desses questionamentos que eu ficava, gente, mas eu não sei, assim, e não é que eu tente esconder nada, toda a minha história está no meu canal. Se a pessoa se der o trabalho de assistir um pouco, ela vai entender como é que eu fui para lá, o que eu faço da minha vida, mas tem que ter aquele questionamentozinho em todos os vídeos. E é cansativo. É cansativo. Que a gente sabe que esse questionamento parte porque somos mulheres pretas, né? Quer dizer, estou falando somos porque eu também recebo, de vez em quando, meu canal é pequenininho ainda, mas eu recebo, vira e mexe, alguma pergunta questionando isso, né? Claro. Essa é uma constante, assim, e o mais engraçado é que não são comentários, engraçado muito, muito entre aspas aqui, não são comentários que parecem ofensivos, são comentários muito assim, nossa, que linda que você é, como você foi parar aí? Nossa, você é maravilhosa, quanto custou essa viagem? E são coisas que eu fico, gente... Quanto custou essa viagem? Como é que você se sustenta? O que você faz mesmo? Enquanto eu estudei na Itália, quase todos os vídeos que eu postava tinha alguém perguntando como é que eu pagava minha universidade, que é uma coisa que eu não vejo o menor sentido, porque... Eu já vi isso, inclusive, nos seus vídeos, já vi comentários lá. São umas coisas que eu fico, como eu pago as minhas coisas, não vai ser da mesma maneira que você paga, porque cada um de nós tem uma fonte de renda diferente, então assim, não tem nenhum segredo na minha história, mas também não preciso mostrar meu extrato bancário, né, ao vivo. Pois é. Porque não pede esse extrato bancário para outras criadoras de conteúdos, né? Por que pedir para você, né? De modo algum. A gente sabe por que isso acontece, né? Exato. Não é comum. Eu sei que existem canais de mulheres negras viajando, obviamente, eu não inventei a roda, mas não é comum, ainda não é comum que você... Não é uma coisa popular, assim. Toda esquina você vai encontrar um canal que faça viagem, sendo uma mulher negra na frente. Lamentavelmente, ainda não é comum. Ainda não é comum. Por que você continua produzindo conteúdo na internet? Desculpa, eu estava bebendo uma aguinha. Imagina, eu também estou com a minha aqui, bem lembrado. Primeiro, porque eu acho que é importante eu determinar o tom da minha narrativa, da minha história de vida. Como eu falei no começo, né? Eu não quero ninguém contando a minha história por mim, não que eu seja
que não seja positivo alguém contar a minha história por mim, mas eu posso contar a minha história e determinar o tom e dizer aquilo que eu acho mais, né, apropriado ou inspirador para que outras mulheres como eu, acho que o principal motivo é para que outras mulheres como eu e homens também que se inspirem, né, que saibam que a gente não tem necessariamente que viver num lugar onde a sociedade nos coloca, que existem alternativas. E eu gosto de mostrar que essas alternativas são possíveis. Né? Não parto do princípio da meritocracia, nem parto do princípio que, tipo, se eu conseguir, todos conseguem. Para mim não funciona dessa maneira, mas eu acho muito interessante a gente mostrar que existem outras histórias, e que essas histórias são possíveis para todos nós. Sim. E eu, pessoalmente, acho extremamente importante trazer essas narrativas por nós mesmas, né? Como você traz, né? Como nós trazemos. Em primeira pessoa. Em primeira pessoa, exatamente. Nada melhor do que nós, por nós, para trazermos as nossas narrativas para que seja mostrado de fato a verdade, a realidade do nosso ponto de vista, não do ponto de vista do homem branco, muitas vezes europeu, que contou as histórias do seu ponto de vista, muitas vezes, de uma maneira errônea. Sim, de uma maneira e completamente que é a maneira errônea. que repercute ainda no Brasil, né? Sim. Por isso o espanto quando as pessoas veem o meu canal, assistem o seu canal, porque as histórias que são contadas sobre nós não são histórias... Não que as histórias não tenham acontecido, né? A gente sabe tudo que aconteceu com o nosso povo no Brasil. Mas a gente é mais que isso. A gente consegue passar mais que isso, né? Então, acho importante a gente colocar a nossa cara no mundo, quanto mais de nós aqui na internet espalhando coisas e falando com as pessoas, melhor. Melhor, E assim, somos aqui agora, nesse instante, 2 mulheres negras, isso já é uma revolução, né? Exato. Já causa uma revolução. 2 mulheres pretas conversando na internet já é uma baita revolução. É isso. E eu falo, eu sou muito grata à internet que nos possibilita isso hoje. E nesse 1 ano de pandemia, eu tenho visto surgir muitas pessoas produzindo conteúdo muito legal, muito bacana, muito interessante. Muitos grupos no Brasil e que estão, inclusive, trazendo para a pauta, para a roda de discussão, pessoas pretas que estão em diversos lugares, né? Que estão no Brasil, que estão em África, que estão na Europa, enfim. E é extremamente importante e necessário, né? Importante, porque eu tenho 35 anos e eu cresci sem referência. Que menina! Eu cresci sem referência de pessoas, né? Nós crescemos, você também tem crescido sem referência de pessoas muito mais que você na minha geração. Na internet nem tinha, na verdade, né? Enfim, na televisão, que era né, que é o grande veículo de comunicação ainda no Brasil, no mundo, acredito, a gente não tinha. Na minha época, o que tinha era a Xuxa, e eu não podia ser Paquita. Então, assim, a gente cresceu muito com essa carência de se ver no outro. E eu comecei a criar conteúdo quando eu comecei a ver que outras pessoas como eu estavam ali naquele espaço. Então, pensei, eu também, acho que eu também tenho alguma coisa para falar. Sim. E como tem, eu que sou assinante do seu canal, seguidora há anos, eu acho que você tem um conteúdo muito bom, muito importante e necessário. E, assim, a gente sabe também que se fosse uma mulher produzindo o tipo de conteúdo que você produz, mas se fosse uma mulher não preta como você teria muito mais assinantes, você teria muito mais seguidores no Instagram, por exemplo, né? Sim. Como vários produtores de conteúdo, só para citar o Adi Júnior, por exemplo, eu acho que ele produz conteúdo de uma maneira fantástica. O conteúdo do AD é uma aula. Aula. Do AD é uma aula. Cada vídeo que ele posta, mesmo que seja os curtos que ele posta no Instagram, é uma aula, né? É uma aula. E ele atingiu agora 200 mil seguidores que ele atingiu agora, sabe? Sim. E, infelizmente, a gente sabe que o racismo não nos permite avançar mais, né?
Se fosse uma pessoa branca, teria muitos mais seguidores, muito mais assinantes, assim como o AD Júnior, você, né? Por exemplo. É que a nossa sociedade é construída de uma maneira muito... É uma sociedade eurocêntrica, né? Apesar da gente estar ali na periferia do capital, da Europa e tudo. Na periferia da Europa, não. A gente está na periferia do capital, a gente... É uma outra história, mas aí os brasileiros tendem muito... Até os brasileiros como nós, que são negros também, tendem a consumir mais o outro, porque foi isso que a gente foi ensinado, né? Na novela são os brancos, no jornal são os brancos, enfim. Então muitas pessoas acabam não quebrando, não tendo nem a curiosidade de entender por que são só essas pessoas aqui e não são pessoas como eu, né? Esse é um diálogo que ainda precisa ser muito trazido, e eu acho que o AD fala disso, assim, perfeitamente, sobre essa disparidade, né, sobre as diferenças e o porquê que a gente passa por isso hoje, pensando lá no passado. É verdade. E, assim, é muito cansativo que o Brasil, ainda de 2021, ainda tem esse pensamento de que a beleza é branca, né? É um absurdo, assim. É um absurdo a gente viver isso nos dias de hoje. É muito atraso, assim, histórico. Sim, mas eu acho que a gente está fazendo uma revolução, porque eu, há uns anos atrás, não me achava bonita, hoje eu me acho linda. Ai, que bom. Porque eu acho que a gente... Que você se enxergou como linda que você é mesmo. Obrigada, você também. Obrigada. Eu acho que quando a gente começa a se enxergar dessa maneira, alguma coisa muda. Por exemplo, eu hoje, quando eu entrei no Instagram, não sei exatamente quando, eu não me lembro, eu seguia basicamente celebridades e pessoas que eram brancas. Tinha talvez uma outra pessoa ali que eu seguia que era negra. E hoje, se você olhar no meu perfil, as pessoas que eu sigo são majoritariamente negras, e são pessoas reais, são pessoas... Sim, eu sigo algumas celebridades ainda, mas não as coisas mudaram muito, assim, a escala para mim foi mudando muito de como é que eu enxergo as redes, como eu enxergo o outro, e a partir daí como eu também posso me enxergar. Porque eu não cresci... quando a gente é criança, uma criança negra, você sabe que a gente não recebe elogio de que a gente é bonita. Ai, que criança lindinha. É muito difícil, né? E aí você cresce a vida inteira acreditando que você não tem beleza, porque a sua beleza não é beleza eurocêntrica. Basicamente é isso. Então, é todo um trabalho até que a gente chegue nesse ponto de achar que sim, a gente é bonito, sim. A gente é bonito, sim. Para você ter uma ideia, eu sou... dizem que eu fui a primeira mulher preta no Brasil a fazer comercial de sabonete. E o meu comercial só foi para o ar em 1998, foram 2 anos, 98 a 2000, e eu gravei o comercial em São Paulo, o comercial foi para o Rio Grande do Sul, se o Sul aprovasse, iria para o Brasil inteiro. Aí o Sul aprovou, aí foi para o Brasil inteiro. Aí fiquei 2 anos no ar, naquele horário nobre do Jornal Nacional, da novela das 8, e aí eu ouvia das pessoas assim: nossa, você é uma mulher tão bonita, que pena que você é negra. Ah, eu escutei isso a minha vida inteira. Sim, assim. eu ouvi isso a vida inteira, mas quando o comercial estava no ar, assim, Devia ser massivo. eu ouvia demais, assim. Na rua, viajava para Salvador, eu via isso na praia, em todos os lugares que eu ia, sabe? Que pena que você é negra, de doer a alma, assim, é de doer a alma, né? É assim, e as pessoas acham que estão fazendo um elogio. Ai, assim, acha que está fazendo um elogio. Acho que tá fazendo... Ou aquela história, você é tão inteligente que nem parece que você é negra. Eu ouvi isso a minha vida inteira. Eu também. É muito nojento, é muito doentio. Ou ainda tem uma outra variação, que eu escutei muito também, que eu não sou negra. Imagina, sim, você é morena. Negra não. Não fala assim de você. Exato, você não é fala assim não fala isso de você. Você não é negra. Não é? É muito interessante como o racismo funciona em várias... O Brasil é movido a racismo, né? Assim, tudo que existe e avança ali tem um racismo envolvido, porque é feito para determinadas pessoas, e essas pessoas não somos nós, ainda. Não somos nós, Ainda, a revolução virá. A revolução virá. Nós começamos a fazer a revolução. Acho que está em passos pequenos ainda,
Mas já estamos caminhando. Estamos em movimento, estamos caminhando no movimento e, assim, não tem como nos parar mais, não tem como voltar atrás, né? Não é possível. Mais. Não é possível, felizmente, nos parar mais. Exato. Bel, a gente está caminhando quase para o final. Você quer dizer alguma coisa que eu não tenha lembrado, pensado em perguntar, que você acha importante, relevante? A gente tem ainda alguns minutos, 4, 5 minutos por aí. Ok. Eu acho sempre importante lembrar que quanto mais de nós estivermos por aí falando sobre as nossas vivências e as nossas histórias, mais comum será pessoas como nós estarmos aqui, porque ainda hoje é uma espécie de novidade. Não é mais uma novidade, porque a gente está em 2021, mas as pessoas ainda olham para a gente um pouquinho com, nossa, uma pessoa negra que, não sei, mora num outro país, que fala português. Essa é uma coisa que eu acho terrível, que eu escuto bastante. Você se comunica tão bem, como se fosse impossível que eu, por ser uma mulher negra, me comunicasse bem. Nesse sentido, não no sentido que a gente está conversando aqui, mas muito nesse sentido de, nossa, me surpreendi que você sabe falar português. E eu fico... Às vezes como assim? Meu idioma materno? Às vezes eu fico muito assim, eu engulo a seco. Às vezes eu revido, mas muitas das vezes eu cheguei num ponto assim da minha trajetória, acho que na internet, que eu já entendi muito como funciona esse mecanismo e eu tento não ficar o tempo inteiro reativa porque me cansa, me deixa exausta. Então eu não quero ficar o tempo inteiro me debatendo com essas pessoas e eu simplesmente ignoro. Então, eu acho que quanto mais pessoas como nós estivermos aqui contando as nossas histórias, as nossas trajetórias, que sim, tem coisas difíceis, mas também tem muitas coisas boas, melhor, né? Porque as pessoas conseguem entender que a gente tem outras perspectivas e que a gente está aqui, não vamos recuar, e a gente veio para ficar. Sim, a gente veio para ficar. Nossa, que curioso isso, você falando, nossa, você fala tão bem português. Eu estava num programa de televisão uma vez e o apresentador, falecido hoje em dia, ele disse assim, nossa, o seu português é tão bom, você fala português muito bem. E eu assim, alô? Como assim? Sabe? Mas eu sei por que ele estava dizendo que o seu português é tão bom. Porque eu sou uma mulher preta. Claro, né? claro. Como que uma mulher preta fala o seu próprio idioma também. Também, exato. É isso que eu escutei a minha vida inteira. De fala, de escrita. E aí eu sempre fico... No início eu reagia, como eu disse, né? No início eu reagia, especialmente na internet. Quando eu recebi esse tipo de comentário sem ter um canal, nem nada disso, eu ficava meio pensativa. Mas na internet você tem que saber como é que você caminha por aqui, né? Porque é um terreno pantanoso. Mas enfim, eu ignoro. É a melhor coisa. Melhor coisa ignorar e continuar fazendo o seu trabalho. Isso é a melhor resposta. Isso é a melhor resposta para essas pessoas. Sim. Bel, muitíssimo obrigada por ter vindo aqui. Eu sei que você trabalha muito, mas mesmo assim conseguiu tirar esses minutos para falar com a gente. Obrigada, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço pelo convite. E eu espero que a gente possa gravar também um vídeo lá para o meu canal, que a gente vai contar mais histórias. Eu tenho um plano de contar mais histórias, porque tem muitas mulheres maravilhosas, incluindo você, nessa história. A gente pode contar histórias, né, que sejam inspiradoras para outras como nós. E a gente se mantém firme aqui, se alimentando desse tipo de troca. Eu fico encantada e muito feliz. Obrigada a você também. Fico muito encantada e muito feliz que tem mulheres incríveis, maravilhosas, assim, trabalhando, produzindo, e aí essa série existe para poder... É um espaço de escuta, é um espaço... Hoje eu falei muito, mas geralmente eu não falo tanto assim, porque meu desejo é ser ouvinte, né? Ser um espaço de escuta, assim. E eu sempre fui uma pessoa apaixonada por histórias, por ouvir, por conhecer e ouvir a história da outra pessoa. Acho que cada pessoa desconhecida, assim, entre aspas, tem uma história maravilhosa, riquíssima para contar e para nos ensinar. Aí, meu desejo é pôr essas histórias no mundo, assim, trazer essas histórias para o mundo, né? É isso. Obrigada mais uma vez. Você que está em casa, que nos assiste,
Obrigada por nos acompanhar, pela audiência. Se puder, compartilhe o vídeo, assine o canal. E até a próxima. Bel, beijos, tudo de bom. Gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Até o próximo vídeo.